Prezados senhores e senhoras que me assistem no canal Lima Lemo, grande bom dia. Esse vídeo está indo ao ar no dia 23 de outubro, considerado o dia do aviador. Por isso eu estou com este uniforme que eu estou bem emprestado e vou tecer alguns comentários alusivos a esse dia, porque eu tenho a intenção de fazer a homenagem ao Dia dos Aviadores, que é o dia próprio, nessa sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Olha, nós temos a nossa pauta e todos os feriados, todas as efemérides, a gente falar a respeito. Então coincidiu, eu atrasei o vídeo da quinta-feira, exatamente para na sexta, falar um pouco sobre o Dia da Aviação. Então, como surgiu? Desde os tempos remotos, ainda da época dos gregos, na mitologia grega, existia uma figura, uma lendária chamada Ícaro, que tentou fugir da ilha de Creta, colando algumas asas no corpo, algumas penas de plumagem de animais, de pássaros, e ao final ele conseguiu, foi lançar de cima de uma barreira muito alta, do penhasco, aí ele conseguiu voar. Aí ele se empolgou muito, subiu acima das nuvens, achou bom, encontrou os outros pássaros, e no final ele se aproximou bastante do sol. Aí começou a derreter a cera, que ele tinha colado com cera. Então as penas começaram a cair, ele começou a cair também. Final da história trágica da mitologia grega. Ícaro caiu no mar Egeu, sem conseguir fugir da ilha de Creta como ele queria. Isso aí foi anos remotos antes de Cristo, na época da mitologia grega. Então, trazendo mais para frente, o Brasil tem a primazia de ter dois brasileiros que tentaram ao mesmo tempo, em tempo diferente, pensar que o mais pesado que o ar poderia flutuar. O primeiro dele foi o padre Bartolomeu de Gusmão, um padre nascido no Brasil, foi estudar em Coimbra, doutorou-se no ramo das engenharias, inventou um artefato que chamou de aerostato, onde ele utilizava uns tubos, uns canos, para tentar voar. Então ele criou lá uma figura, um aparelho chamado de passarola, porque na realidade parecia com pássaro. Mas ele nunca conseguiu voar de verdade. Aquilo foi apenas o primeiro impacto. A vida dele toda foi de inventos. Esse padre Bartolomeu de Gusmão, que eu gostaria de frisar bastante o nome dele, que é o chamado pai dos balões, um dos primeiros que pensou em que o homem podia se transportar de um lugar para o outro pelo ar. Só ilustrando, eu tenho aqui a medalha alusiva a Bartolomeu de Gusmão, que é esse padre que eu acabo de falar. Essa medalha foi concedida ao nobre que vos fala, por bons serviços prestados. Aqui está a pasta que veio com todo a figura do padre aí, ó. Bartolomeu de Gusmão, é um padre brasileiro, nascido na Vila de Santos. Tem toda a biografia dele aqui. Então, alguém quiser se aprofundar mais nas histórias militares, acessar Bartolomeu de Gusmão, que vai começar a saber de onde surgiu a ideia do voo. E o Brasil teve essa primazia de... tem outra aqui, aproveitar e mostrar também, que eu já estou no embalo. É uma medalha de ouro para aqueles que trabalharam, prestaram bons serviços à Força Aérea por 30 anos. Então, nós temos essas duas medalhas. Seria a menina dos olhos do caçador de relíquias em Belém se pegasse essas duas medalhas para botar na sua coletânea. Pois bem, vamos passar agora para outro brasileiro, Alberto Santos Dumont.
nascido ainda no século XIX. Estudou em Minas Gerais, é um mineiro, nasceu em Palmira, cidade de Palmira. Os mineiros sempre se antecipando, sempre no centro dos acontecimentos. Um grande abraço aos mineiros. Então, ele estudou na Escola de Minas, que eu acredito que é o núcleo da Universidade Federal de Minas Gerais hoje. E depois ele foi estudar no Instituto de Bristol. Eu não sei se Inglaterra ou França. O fato é que ele, no dia 23 de outubro de 1906, este homem realiza o primeiro voo com um avião que ele mesmo construiu, chamado 14 bis. Por que 14 bis? Porque ele já tinha tentado em 14 aviões. E todos eles não dava certo, quebrava, não voava. Então ele fez o 14 e fez uma réplica. Caso um quebrasse, o outro estaria lá. Então no 14 bis, que é a réplica do 14, ele conseguiu voar a partir do campo de Bagatelle, ali próximo, acredito que próximo à Torre Eiffel, porque ele decolou e fez uma volta em redor da torre. Em alguns minutos, toda a aristocracia presente, as grandes autoridades das universidades, convidados de outros países. Foi um acontecimento marco. Foi o primeiro homem que conseguiu levantar do chão um aparelho e voar por meios próprios, através de um motor, de uma hélice. E a hélice ela tem um princípio helicoidal, então ela vai girando como se fosse um parafuso, penetrando os filetes de ar, do ar da atmosfera. Então aquilo faz ele avançar, de acordo com a hélice. Sem a hélice o avião não voa, ou hélice ou turbina. E as asas, logicamente que ele tinha os comandos dos ailerões, dos flaps. Isso aí são peças técnicas que todo motor de avião tem. Então ele conseguiu fazer um voo bastante engraçado, porque nas filmagens que a gente viu, ele voa de costa. Ele não voa para frente, ele voa de costa, porque a hélice estava invertida. E ele precisava ter o controle visual de todos os aparelhos, aqueles cabos, aqueles cordéis, que ele controlava para a direita ou para a esquerda, para subir ou para descer. Então ele tinha que ter o controle do avião. Era um avião pequeno, chamado 14 bis, parecido com esses ultraleves que a gente vê nos céus do Brasil voando atualmente, parecido com aquele, bastante rudimentar. Então existe ainda uma queixa dos americanos, uma reivindicação de que os irmãos Wright criaram o primeiro avião. O que eles fizeram? Criaram também um artefato, um aparelho, onde os dois irmãos sentavam ali. Aí tinha uma catapulta, que era um instrumento que ficava recolhido pela pressão de uma mola. Então a mola ficava ali para, na hora que alguém soltasse, ela disparasse como se fosse uma baladeira. Então eles conseguiram, antes do dia 23 de outubro de 1906, meses ou anos, acredito que meses, isso aí a gente pode apurar melhor se for no Google, encontra direitinho. Algum aficionado da aeronáutica poderá ver essas datas com toda exatidão. Então, eles foram arremessados para o ar e planaram por alguns segundos, que a velocidade em relação aos filetes de ar deu sustentação. Aí eles pousaram em seguida, ou caíram, né? E acredito que pousaram, porque eles também tinham os comandos. Mas aí eles não fizeram, eles tiveram ajuda de um aparelho, que foi a catapulta. Enquanto que Saint-Dumont ligou o motor dele, taxiou alguns metros numa pista improvisada lá naquele campo de Bagatelle, acelerou e o 14 bis dele flutuou. Ele deu volta à torre e pousou novamente. Então é o dia do aviador. Estou aqui fazendo esse programa especialmente para isso. Dia do aviador, 23 de outubro, agora é 2020. É uma grande data da Força Aérea Brasileira. É o baile dos aviadores, nos grandes clubes,
nas grandes centros onde existem as sedes de comando, porque é o dia máximo da aeronáutica, é também o dia da Força Aérea Brasileira. Então este vídeo eu fiz meio de improviso, de última hora, não fiz todas as anotações, mas estou falando por cima. Quem se interessar melhor pode acessar no YouTube mesmo, Força Aérea Brasileira, a página da Força Aérea Brasileira. E lá terá todos os links, todos os hinos, todos os concursos que estão em andamento, né, outros fatos de programas sociais e operações, tudo que a Força Aérea está fazendo é transparente, ninguém esconde nada. As Forças Armadas elas estão adstritas às leis nacionais. Então, pela lei de acesso à imprensa, tudo que acontece é noticiado. Apenas aqueles fatos mais secretos, de segredos militares, é que não vêm à tona. Ok, pessoal? Então, eu marquei aqui, eu acredito que vai ter com 10 minutos. Então, a música de hoje eu pensei bastante, eu vou tentar, porque eu nem saí essa música. Cantar para os senhores, do meu modo, se orquestra, o hino dos aviadores. Vamos, filhos altivos dos ares, nossos voos a do alçado, sobre campos, cidades e mares, vamos nuvens e céus a enfrentar. Vasto reis afiamos o sim, bandeirantes audazes do azul, as estrelas de noite subimos para orar ao cruzeiro do sul. Contatos, companheiro, ao vento sobranceiro, lancemos o roncar da hélice a girar. Contatos, companheiro, ao vento sobranceiro, lancemos o roncar da hélice a girar. Mas explode o turismo no espaço, com a metralha na guerra rugir. Cavaleiro do século do aço, não nos faz do perigo fugir. Mas explode tocaia da morte, pois que a pátria dos céus o altar. Sempre erguemos de ânimo forte o holocausto da pátria voar. Contato, companheiro, ao vento sobranceiro, lancemos o roncar da hélice a girar. Bem de improviso. Desculpe os aviadores, alguma falha na letra, de improviso, sem ler a letra aqui, apenas na memória. Um grande abraço a todos, espero que todos tenham assistido até o final, e quem quiser se inscrever no canal que ainda for visitante, esteja à vontade.